Essas duas menininhas de 12 anos de idade tentaram sacrificar a amiga delas pro Slender Man em uma festa do pijama. Esse caso é muito intrigante e ele é extremamente famoso nos Estados Unidos e eu nunca trouxe ele pra cá e agora eu decidi trazer. Mas tá, Esther, quem que é Slender Man? O Slender Man é uma creepypasta, uma lenda que surgiu na internet por conta de uma foto que um cara fez uma edição pra ganhar um concurso. Só que por algum motivo que até hoje a gente não sabe, ele virou um fenômeno na internet. Ele virou personagem de filme, personagem de jogo e as pessoas começaram a realmente acreditar nele. Começaram a surgir várias histórias, relatos e também fotos na internet que seriam supostamente do Slenderman. É claro que a maioria das pessoas que acreditava no Slenderman eram crianças que passavam muito tempo na internet. E esse era o caso da Anissa Weier, de 12 anos de idade. A Anissa era uma garotinha excluída na escola que morava em Wisconsin, em um subúrbio chamado Waukesha. A Anissa passava muito tempo na internet vendo creepypastas e histórias de terror. Além disso, ela também via alguns vídeos pesados de animais comendo outros animais vivos. Foi mais um dia comum navegando pela internet que ela conheceu a história do Slenderman. E depois disso, ela não parava mais de pesquisar sobre ele. Então a Anissa decide contar essa história pra melhor amiga dela, que se chamava Morgan Geyer. A Morgan era colega de sala da Anissa e praticamente a única amiga que ela tinha. E a Morgan ficou ainda mais obcecada com essa história. Ela fazia desenhos bizarramente estranhos e assustadores do Slenderman, e ela fazia símbolos do Slenderman nas Barbies dela. Acontece que as duas amigas de 12 anos de idade tinham alucinações constantes, só que ninguém sabia disso. A Morgan foi descrita como sendo muito fria e ela não tinha muitas reações às coisas ruins ou boas. Já a Anissa era muito emotiva e influenciável. Acontece que um dia a Morgan estava no quarto dela quando ela olha pro lado e vê a figura do Slenderman. E ele disse que ela tinha que sacrificar alguém pra ele, ou ele ia matar toda a família dela. E além disso, ele também não ia mais aparecer pra conversar com a Morgan. A Morgan acreditou fielmente que aquilo era real e ela decide contar isso pra sua amiga, Anissa. E é aí que elas começam a bolar um plano pra sacrificar alguém pro Slenderman. Então, 5 meses se passaram, era maio de 2014. A Morgan tinha 11 anos e naquele mês ela ia fazer 12. Então ela e a Anissa conversaram que aquele seria o momento perfeito pra convidar uma pessoa pra festa de aniversário da Morgan e aí usar ela de sacrifício. A pessoa escolhida foi a Peyton Leutner, de 12 anos de idade, que era colega de escola das duas. E ela já tinha sido melhor amiga da Morgan na 4ª série. Assim que a Peyton foi convidada, ela ficou muito empolgada porque seria uma festa do pijama e, tipo, toda menininha gosta de uma festa do pijama. Então as mães conversaram entre si e combinaram tudo como aconteceria e no dia 30 de maio seria o dia da festa. Naquele dia elas se divertiram muito. Elas saíram pra andar de patins, comeram besteira, assistiram filme e também ficaram bastante na internet. A Morgan e a Anissa tinham planejado sacrificar a Peyton ali mesmo naquela noite. Só que na hora elas decidiram deixar pro dia seguinte. Era 31 de maio de 2014. Naquele dia as meninas acordam super empolgadas, vão comer donuts de café da manhã e dizem pra mãe da Morgan que elas vão dar uma volta no parque. Chegando no parque, a Morgan e a Anissa começam a discutir dentro de um banheiro. E a Peyton tava lá escutando umas conversas meio esquisitas, mas ela não desconfiou de nada. Elas basicamente estavam discutindo sobre quem ia atacar a Peyton primeiro. Quando elas saíram do banheiro, elas disseram pra Peyton que elas vão brincar em um bosque. E chegando lá, elas decidem brincar de esconde-esconde. E em algum momento dessa brincadeira, a Anissa e a Morgan se juntam e pulam em cima da Peyton. Nessa hora, a Anissa meio que senta em cima da Peyton pra ela ficar no chão, e a Morgan tira uma faca de cozinha que ela tava guardando no moletom dela. E o combinado das duas seria que a Morgan só atacaria quando a Anissa desse a ordem. Então a Anissa dá a ordem e a Morgan começa a dar facadas na Peyton. Ao todo foram 19 facadas e a Morgan depois disse pros policiais que parecia que ela tava batendo no ar. Então depois disso, as meninas pensaram que a Peyton não ia resistir e ia acabar morrendo, que era o objetivo delas. Então elas dizem pra Peyton que vão chamar ajuda e fogem. Só que a intenção delas nunca tinha sido buscar ajuda. Na verdade, elas estavam correndo em direção à Floresta Nacional de Nicolette, que era onde elas acreditavam que o Slenderman morava na mansão dele. Elas achavam que a partir daquele momento, ele ia levar elas pra morar junto com ele na mansão por toda a eternidade. Acontece que essa floresta ficava a 300 quilômetros do local onde elas estavam. E elas juravam que iam chegar lá simplesmente correndo. Mas enfim. Enquanto isso, a Peyton estava no bosque lutando pela sua vida. Mesmo muito ferida, ela conseguiu se arrastar até a beira de uma trilha onde passavam algumas pessoas de bicicleta e correndo. E felizmente um ciclista estava passando por lá naquela hora e viu a Peyton. Na mesma hora ele liga pra emergência e ela é levada pro hospital. No hospital, a Peyton conta tudo o que aconteceu com ela e a polícia começa a ir atrás das duas menininhas. Elas ficaram desaparecidas por 5 horas até que finalmente são encontradas. E antes de serem pegas, a Morgan ficava gritando pelo Slenderman pra que ele fosse lá ajudar ela. Então as duas foram levadas pra delegacia e lá elas admitem tudo o que elas fizeram. A Anissa estava muito arrependida pelo que ela tinha feito e ela chorava muito. Já a Morgan demonstrou preocupação por ela não estar sentindo nenhum remorso. Inclusive falando que se ela tivesse que fazer tudo de novo, ela teria feito. As duas meninas de 12 anos acabaram sendo diagnosticadas com problemas mentais. Problemas que não estavam sendo tratados porque ninguém sabia que elas tinham.
Anissa Weier tinha transtorno delirante, enquanto a Morgan Geyer tinha esquizofrenia precoce. Mas apesar disso, as duas meninas de 12 anos de idade foram julgadas como adultas. As duas foram condenadas a ficar em um hospital psiquiátrico. Anissa Weier teria que ficar 25 anos, enquanto a Morgan Geyer teria que ficar 40. Mesmo depois de um tempo, a Morgan continuava apresentando ter medo do Slenderman fazer alguma coisa com a família dela, já que a Peyton não tinha morrido. Muita gente acredita que tudo o que aconteceu poderia ter sido evitado caso a mãe da Morgan tivesse prestado mais atenção nela. Porque o pai da Morgan também tinha esquizofrenia e a mãe dela dizia que tinha medo de que algum dos filhos dela também tivessem. E mesmo vendo que a filha agia muito diferente dos seus irmãos, ainda assim ela não foi atrás de ajuda. O caso do menino da chaminé. Esse caso me dá um nó na cabeça e até hoje eu não consigo entender o que aconteceu. Vê esse caso até o final e depois me conta qual é a sua teoria sobre o caso. Joshua Maddox era um menino muito adorável e muito querido pelos colegas e também pela sua família. Ele nasceu em 1990 e tinha uma paixão muito grande pela música. Acontece que ele morava com o pai e com 3 irmãos, um irmão e 2 irmãs, porém um desses irmãos, que era o Zach, acabou cometendo suicídio em 2006. Depois disso, obviamente, toda a família entrou numa depressão muito forte, foi um choque para todos, e o Joshua acabou se fechando um pouco mais e focando um pouco mais na música, e nessa época ele começou a praticar caminhadas, Ele saía para caminhar por um bom tempo e era uma coisa que a família super respeitava, afinal era um tempo que ele tinha ali para botar seus pensamentos no lugar. Dia 8 de maio de 2008, o Joshua saiu novamente para fazer uma dessas caminhadas. A última pessoa que viu ele foi uma das irmãs, só que o que acontece é que naquele dia ele não voltou desta caminhada. Uma coisa que muita gente acha estranha é que a família não desconfiou do fato dele não ter voltado, eles acharam que talvez ele tivesse ficado na casa de um amigo, e só 5 dias depois eles chamaram a polícia e deram a queixa de desaparecimento. Foram anos sem absolutamente nenhuma pista até chegar o ano de 2015. Então sim, gente, esse caso começa em 2008 e a gente pula para 2015, quando um homem chamado Chuck, que tinha uma casa que ficava no meio de um terreno que era cercado por uma floresta praticamente, era uma espécie de um bosque, a casa ficava bem no meio do terreno, decidiu que ele ia demolir o chalé que ele tinha. Era um chalé muito antigo, mais ou menos dos anos 40, e de acordo com ele, a família não usava aquele chalé, ele realmente estava bem acabadinho. A última vez que ele usou o chalé, de fato, foi em 2005, ou seja, cerca de 10 anos antes. Então, como não tinha utilidade mais para ele, ele ia demolir e fazer outra coisa. Então, eles acabam percebendo que tinha alguma coisa dentro da chaminé da casa. Eles acharam que era um animal, mas mesmo assim eles chamaram a polícia e então eles encontraram o corpo do Josh, infelizmente preso nessa chaminé. O corpo não havia sinal de nenhuma substância como drogas e bebida, e ele morreu justamente porque ele ficou preso ali na chaminé. Só foram encontrados os ossos, então era muito difícil conseguir precisar qualquer outro tipo de coisa. De acordo com a perícia, para ele ter caído dessa forma na chaminé, ele teria que ter caído de cabeça para ter se prendido daquela forma. Vou fazer uma demonstração. Então aqui tem a chaminé. Ele caiu de cabeça e ficou preso assim, dentro da chaminé. A coisa bem bizarra é que, de acordo com o Chuck, havia uma grade de proteção em cima da chaminé, justamente para impedir que animais e coisas entrassem dentro da chaminé, e não havia essa grade em nenhum lugar da região. Outra coisa bem bizarra é que as roupas do Josh, ele estava usando só uma camisa térmica na hora da morte, mas as outras roupas, como a calça, a jaqueta e por aí vai, elas foram tiradas, dobradas e colocadas no interior da casa. A polícia começou a teorizar que tudo aquilo foi uma fatalidade, que foi uma morte acidental e que ele propositalmente tentou entrar dentro da chaminé, mas isso é uma coisa que não entra na cabeça de muitas pessoas, inclusive do dono da casa, porque não havia sentido um adolescente tentar entrar de cabeça numa chaminé, porém mesmo assim a polícia acabou fechando esse caso como uma morte acidental. A única pessoa que foi interrogada como possível assassino do Joshua foi um homem chamado Andrew Newman, que atualmente está preso justamente por ele ter esfaqueado uma pessoa no Novo México. De acordo com uma testemunha que não foi identificada, ela afirma que ela viu o Josh conversando com o Andrew antes da morte dele, pouco no mesmo dia, que ele saiu para caminhada. Então muitas pessoas teorizam que talvez esse homem, que já era bizarro, já tinha um histórico policial, estivesse envolvido na morte do Josh.